Ligo agora. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus, por este momento glorioso que o Senhor, Ele tem me concedido. Glória a Deus. Está aqui, glória a Deus, mais uma vez trazendo a reflexão da palavra do Senhor Jesus, que fica em Mateus, o 8 e alguns versículos. Amém, meus irmãos? Que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, rogou junto dele um centurião, rogando, dizendo: Senhor, meu criado já faz em casa, paralítico, violentamente atormentado. E disse Jesus: Eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus. Glória a Jesus. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Glória a Deus. Dize somente uma palavra e o meu criado sarará, pois também sou homem sobre alta autoridade e tenho soldado as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. Vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguia: verdadeiramente, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui embaixo ele diz assim, Então disse Jesus ao centurião: vai. Glória a Deus. E como creres te será feito. Naquela mesma hora, seu criado, glória a Deus, sarou. Amém, meus irmãos? Desculpa aí, pelos gaguejos que queria que é tanto mesmo, mas Jesus é bom. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor Jesus, ela é poderosa, ela tem poder. Glória a Deus. E aqui é um versículo muito glorioso da palavra do Senhor Jesus sobre esse centurião de Cafarnaum. Glória a Deus. Pois ali, o Senhor, glória a Deus, ele estava caminhando ali, fazendo a obra do Senhor Jesus, com aquela multidão, glória a Deus, fazendo a obra do Senhor Jesus, glória a Deus, entrava ali, com certeza, Deus, ele fazia os seus milagres, curava aleijado, cego, fazia enxergar, surdo ouvir, mudo falar, glória a Deus. Mas chegou junto dele, quando ele entrou ali naquela aldeia, glória a Jesus, um certo centurião, ele era o chefe, glória a Deus. Ele mandava naquele soldado todinho ali. Mas o criado dele estava o quê? Enfermo, estava doente, não podia se endireitar-se. E Jesus estava violentamente endemoniado, atormentado. Com certeza aquele centurião, ele se preocupava muito com este criado dele, porque ele gostava dele. Glória a Jesus. E o Senhor, ele, irmão, é o Todo-Poderoso. E ele disse: eu irei, glória a Deus, porque Jesus, ele não dispensa aquele que vem a ele, não. Ele diz: eu vou e lhe darei saúde. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele centurião, ele reconheceu que ele não era mais do que o Todo-Poderoso. Ele tinha soldado as suas ordens. Quando ele dizia assim: faça isso, aquele soldado, ele tinha que fazer. Venha cá, ele venha. Glória a Jesus. Mas ali ele reconheceu que estava diante do Todo-Poderoso.
Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele falou para Jesus que não era digno. Senhor, eu não sou digno. Glória a Deus. Que entre debaixo do meu telhado. Você já imaginou uma pessoa que ali ele comandava aquele povo todinho ali, com aquele, né, com aquela autoridade, mas ele viu que acima dele tinha outro que tinha outras autoridades mais do que ele ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse assim a ele, aqui é na casa dele. Glória a Deus. Não sou digno não, Pai. Mas uma palavra tua, glória a Deus, uma palavra, e o meu criado sarará. Glória a Jesus. E o Senhor, ele maravilhou-se com aquela palavra que aquele centurião falou para o Senhor Jesus e disse assim, glória a Deus, nem Israel eu encontrei tanta fé. Aleluia. Porque ele sabia, glória a Deus, que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, o general de guerra que nunca perde uma batalha, irmão. Com certeza ele gastou, né, algum dinheiro com medicamento para aquele criado dele, mas não funcionou. Mas ele correu aos pés de Jesus, aquele que tudo pode fazer. Glória a Deus. Ele tinha uma fé tão grande no Senhor, que ele disse que nem precisava de Jesus ir na casa dele. Basta uma palavra. Ô irmão, nosso Deus ele é tão grande. Como ele criou esta nação com uma palavra. Ele dizia, haja, haja. E aquilo dali se formava. Glória a Jesus. Haja. E ele disse, vai conforme a tua fé, como tu crê. Aleluia. Quando tu chegar em casa, como tu crê. Aleluia. Tu vai ver. E Jesus também fala para mim e para você hoje. Como tu crê, tu vai ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como tu crê, tu vai ver o meu milagre. Você pode dizer, mas já faz tanto tempo. Não importa o tempo que faz. O importante é que Jesus, ele tem o poder de fazer todas as coisas, irmão. Nunca diga assim. Não tem jeito mais para mim. Você que está aí fora, afastado muitas vezes da casa do Senhor, não é assim? Mas, glória a Deus, o nosso Deus, se você der lugar a Ele, com uma palavra, Ele faz aquilo que você não pode fazer. Ele faz mudança. Porque o nosso Deus, irmão, ele é todo poderoso. Basta uma palavra. O que eu e você está passando? Se ele quiser, hoje mesmo, ele dá um basta, irmão. Vai conforme a tua fé. Aquela causa que tu estás pedindo ao Senhor, que aos teus olhos é tão impossível. Vai conforme a tua fé. Glória a Deus. Porque Jesus, ele maravilhou-se. Glória a Deus com a fé. Glória a Deus daquele centurião. Glória a Jesus. Ele maravilhou-se. Ele disse, nem Israel encontrei tanta fé. E é verdade mesmo. Glória a Deus. Como aquela mulher, né, que tocou nele, a tua fé te salvou. A mulher que tinha um fluxo de sangue, né, assim. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus disse, parou. E disse, quem me tocou? Glória a Deus.
E eu quero dizer para você hoje, toca em Jesus. Vamos tocar, irmão, em Jesus diferente. Vamos tocar diferente porque Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que faz o que eu e você não pode fazer. Basta uma palavra. Porque aquele centurião, ele era homem de autoridade aqui na terra. Glória a Deus. Nada se fazia se ele não desse a ordem. Mas ele reconheceu que nada se faz sem a ordem do Todo-Poderoso. A Jesus de Nazaré, aquele que é grande, aquele que faz o que a gente não pode fazer, ele faz. Ele faz porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o general de guerra. Aquele que nunca perde uma batalha, que fala para você e para mim hoje. Basta uma palavra. Creia. Nada está perdido não, irmão. Porque muitas vezes acontece algo na minha vida, na tua vida, glória a Jesus, que muitas vezes a gente acha que não tem mais jeito. Não tem mais jeito para mim, Senhor. Eu acho que eu vou morrer assim, acabou tudo. Porque entra ano, sai ano e as coisas do mesmo jeito. O Senhor está em silêncio. O Senhor não fala comigo. Muitas vezes você pensa que Jesus está tão longe de você. Mas Jesus, Ele está perto de você. Glória a Deus. Ele está perto como grande. Aleluia, como teu pai, como teu amigo fiel, verdadeiro, aquele que nunca perde uma batalha, irmãos. O nosso Deus, Ele é grande. Se você está sem força, aleluia, busque a Deus, porque a palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Busca ao Senhor, o Todo-Poderoso, Deus de Israel, que fala para você neste dia. Se levante. Glória a Jesus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus, irmão, ele tem tesouros escondidos. Glória a Deus. Para nós. O nosso Deus, ele é mistério. Aleluia. A gente não entende o trabalhar de Deus. A gente não entende os mistérios de Deus. Sabes tu como Deus opera? Você não sabe. Eu não sei. Né? A palavra de Deus, irmão, ela é viva. O que eu faço agora não sabes tu, mas tu vai saber depois. É assim? Você já pediu tanta oração, tanta gente já orou por você, fez visita a você, e agora, glória a Jesus, tem algum que nem orando tá mais, porque diz, eu oro tanto por aquela irmã, não vejo nada. Muitas vezes alguém até te julga pela tua aparência. Tá faltando alguma coisa que Jesus ainda não deu vitória. Porque o nosso Deus, ele faz como ele quer. Para tudo há um tempo determinado, diz o Senhor. E quando ele quer, o Deus de já, o Deus de agora, ele faz aquilo que eu e você não pode fazer. Então levante a cabeça. Às vezes não é fácil não, porque muitas vezes a angústia, a tristeza, ela toma conta do nosso ser. E muitas vezes a gente diz, meu Deus, até quando? Até quando eu vou viver assim? Passando por este momento tão difícil.
Mas quando Deus chega, irmão, quando Deus chega, alguma coisa acontece. E eu quero dizer para você que Jesus vai chegar. Amém? Jesus não te chamou para ficar detido, não. Nessa prisão aí. Quem foi que disse que Jesus quer você assim? Ou você acha que Jesus, eles não está vendo? Porque Jesus, ele está vendo tudo, irmão. Jesus, ele é justo. Ele é justo. E ele fala para você hoje que vai descer com justiça. Aleluia. Ele vai descer com justiça. Porque ninguém brinca com Deus, não. E também não mexe com o povo de Deus, não, irmão. O povo de Deus, ele tem dono. Se tem alguém te oprimindo, te perseguindo, não é? Eu sempre digo, né? Muitas vezes desça do camelo, viu? Muitas vezes tem né? Aí fica massacrando ali aquela pessoa, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, né? Eu sou, eu posso, eu faço, as ordens aqui é minha. Oh, Jesus. Quem faz, quem pode é o Todo-Poderoso, o general de guerra, aquele que nunca perdeu uma batalha. E ele fala para você hoje que ele vai descer com a justiça. Amém? Jesus, ele vai descer com justiça. Sabe por quê? Porque você tem dono. Ô, irmão, é por isso às vezes eu imagino assim, eu digo, é melhor você correr aos pés do Senhor Jesus de que ele ter um encontro com você. Porque você não sabe o encontro de Deus como vai ser, não. Tem encontro de Deus de muitos jeitos, de várias maneiras. E Jesus, ele fala hoje, viu? Esse ano, se prepare, viu? É com você mesmo que Deus está falando neste dia. Jesus vai descer com justiça. Porque a última palavra sai da boca dele. Ninguém manda em Deus, não, irmão. Jesus, ele manda e não é mandado. Ele faz o que ele quer, ele é soberano. Glória a Jesus. Deixa alguém estar zombando de você. Né? Muitas vezes até te esqueceu. Nenhuma visita faz. Né? Aí diz, já orei tanto por aquela pessoa. Essa irmã aí já pediu tanta oração. Esse irmão já pediu tanta oração que nem levou mais. Agora eu tô olhando de longe. Não faça isso, não. Cuida do que Deus colocou nas tuas mãos. Não fica só querendo aparecer no dia dos ciclos de oração, não. Hoje eu vou para a casa do Senhor, né? E a ovelha tá onde? Aleluia. O que é que a tua ovelha está passando que Deus colocou na tua mão para tu cuidar? Como é que ela tá? Aí de nunca mais veio para a igreja. Então, quando ela quiser vir, ela venha. Vá lá saber o que está acontecendo. Glória a Deus. Compreenda a tua ovelha que Deus colocou na tua mão. Sabe por quê? Porque se tu não cuidar do que Deus te deu, Jesus vai tirar da tua mão e vai dar para outra pessoa que saiba cuidar, que saiba amar, que saiba compreender. Glória a Jesus. E a ovelha, irmão, muitas vezes está lá,
caída no penhasco, suja, precisando de um ombro amigo, precisando conversar com alguém, precisando desabafar, e você não faz uma visita. Aí fica muitas vezes, nem toda vez, só orando de longe. Não faça isso, não. A palavra do Senhor diz, aquele verso glorioso que diz assim: eu tive na prisão, não me visitaste. Eu tive enfermo, não me visitasse. Eu tive nu, não me vestisse. Eu tive fome, não me desse de comer. E depois ele diz: quando tu fizer um desses, tu tá fazendo para mim. Vai atrás da ovelha. Né? Vai atrás da ovelha, tá faltando uma, né? Assim, aquele louvor, né? Que tem muito lindo, né? Era sem ovelha, né? Mas a 90 tinha 99, faltava uma. E a uma tava lá, caída, precisando de um ombro amigo, precisando de um abraço, precisando de uma palavra. Mas quando você for, ore, peça a Deus uma palavra. Não termine de matar o resto, não. Você sabia que tem crente que mata o outro espiritualmente? É. Uma palavra, ela mata espiritualmente. Sabia disso? Se você não sabe, fique sabendo hoje. Veja as tuas ações. Veja a palavra, a resposta que você vai dar para aquela pessoa que está precisando. Não termine de matar o resto espiritualmente, não. Dê a mão. Pergunte o que é que ela está precisando. Se pode ajudar, irmão. Em ações. Ajude. Se não pode, faça em oração. Reúna outras pessoas. Vai lá. A serva do Senhor está passando um momento difícil. Reúna-se. Vai lá levar algo para ela, para ele. Aleluia, glória a Jesus. Onde é que está o amor no coração? Não é assim? Se não pode falar a língua dos anjos, irmão, mas não tiver o amor no coração. Jesus, ele está falando comigo e você hoje, neste dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém, meus irmãos? Então foi esta palavra que veio ao meu coração neste dia. Glória a Deus. Basta uma palavra. Uma. E o meu criado sarará. Então, uma palavra do Senhor Jesus, ele resolve a tua causa, que você já tem por perdida, que nem acredita mais que Jesus vai fazer. Aí muitas vezes já não ora como orava, já não louva como louvava, né? Mas Jesus, ele fala para você hoje: eu te amo, filha. Eu te amo, filho. Se alguém não te dá valor, eu te dou. Se alguém não te procura, eu te procuro. E me procura também pelas madrugadas. Que aquele que me procura pelas madrugadas me achará. É o teu amigo fiel, ele não vai virar as costas para você, não. Muitas vezes a gente espera algo de alguém e alguém muitas vezes vira as costas para nós. Mas Jesus não, irmão. Jesus, ele não despede aquele que vem a ele, não. E se você está afastado também da casa do Senhor, se volta para Jesus neste dia. Esse mundo é ilusão, é passageiro. Né? Jesus, ele vai voltar. Amém? A palavra hoje foi gloriosa, eu recebi. Se você pode, vai visitar os enfermos,
Aquela pessoa que nunca mais tu viu chegar na igreja. Vá lá, saber o que é que está acontecendo, porque não chegou mais na igreja. Amém, meus irmãos? Amém. A esperança para a árvore que é cortada, viu? Aí o Todo-Poderoso, ele chega. Aleluia, porque o crente, ele é como a águia, viu? É, fica no penhasco lá em cima. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E ali ela fica naquele penhasco. Ela tem dois objetivos, né? Assim, ou ela se joga dali e morre, ou ela vai passar por um processo. Mas depois, irmão, que ela passar aquele processo, ô glória. Aí Jesus vai dar bico novo, penas novas, né? Aqueles coros dos pés velhos vai cair tudinho. Ela bate, porque olhando direitinho, a gente leva até para a vida espiritual da gente, né? Assim, ela bate com o bico ali, ó. Aquele bico velho até cair, com certeza dói. Com certeza ela fica até sem se alimentar com aquele bico mole. Ela mesma arranca as penas dela, né? Sai sangue, com certeza. Os coros dos pés ficam lá. Mas também, irmão, depois... Ô, glória! O Espírito Santo de Deus, ele dá um renovo tão grande. Aquela pessoa que você nem fazer uma visita foi. Aí Jesus dá um renovo tão lindo. Porque ele faz assim. Ele exalta. Os humilhados serão exaltados. Aí Jesus dá um renovo. Dá um renovo tão grande que muitos vão dizer: rapaz, eu não pensei que Deus ia usar essa irmã desse jeito. É Jesus, amém, irmão? Ele faz assim. Então, basta uma palavra. E o meu criado, ele sarará. Amém? Então, Deus fala para você hoje, viu? Basta uma palavra dele. E tu vai ver o que é que ele vai fazer na tua vida. Agora, dê lugar a ele, busca ele. Busca ele no momento difícil também. Não é só no momento das bênçãos, não, viu? Porque às vezes tem pessoas que Deus dá a bênção e se esquece. Se esquece de fazer a obra do Senhor. Né? Se esquece de levar o ID dele, dizer que ele vem, que ele vai voltar, que ele salva, que ele perdoa, que ele liberta. Aí esquece, mas não esqueça não. Amém? Que Deus abençoe. Continue ajudando a cada um de nós. E eu creio, irmão, que o nosso Deus, ele é fiel. E ele fala para mim e para você hoje. Nesta causa que você está passando, ele vai descer com justiça. Amém? Ele vai descer com justiça. E que Deus abençoe.